E aí, pessoal, o timeline tricolor desta segunda-feira vai falar de treinadores, vai falar de jogadores que o Grêmio já descarta e que estão na especulação, vai falar de um bonito bastidor que Romildo Bolzan revelou. Tem muito assunto para a gente tratar aqui na timeline desta segunda-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora mais ágil. Tá precisando de uma grana, veio aquela continha que não estava esperando, você tem FGTS parado, você tem Mais Ágil para ajudar você. Entre na descrição do vídeo, converse com uma equipe especializada que vai, em menos de 24 horas, colocar o dinheiro do FGTS parado na sua conta. Converse com eles, entenda como funciona e tenha esta solução mais ágil, parceira aqui do canal e que vai ser parceira de vocês também. Gente, timeline tricolor começa com um número impactante. O Grêmio como mandante no Campeonato Brasileiro. O técnico Renato disse, se tivéssemos a Arena, o assunto seria outro, nós não estaríamos falando. E os números indicam isso. Foram 6 jogos como mandante na Arena. 7 jogos. 7 jogos como mandante na Arena. O Grêmio tem 71% de aproveitamento. 5 vitórias, 2 derrotas. Perdeu para o Criciúma e para o Atlético Mineiro. Ganhou do Flamengo, ganhou do Fortaleza, ganhou do Atlético Goianiense. E antes da enchente, ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do Cuiabá. 5 vitórias, 2 derrotas, 71% de aproveitamento. Fora da Arena, 9 jogos. 5 derrotas. 5 derrotas. Aproveitamento de 37%, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Isso aqui termina qualquer discussão. Qualquer discussão. Perdemos para o Bragantino, para o Botafogo, para o Inter, ganhamos do Fluminense, empatamos com o Palmeiras, perdemos para o Cruzeiro, ganhamos do Vitória, ganhamos do Vasco, perdemos para o Bahia. Encerrado o assunto. Encerrado o assunto. O rebaixamento nós não estaríamos falando se não tivesse havido enchente. Isso quer dizer que o Grêmio está jogando bem e que está tudo bem no Grêmio? Claro que não. São coisas completamente diferentes. Mas o rebaixamento nós não estaríamos falando. E nós estamos falando. E passa tranquilamente por isso. Os números são fora da realidade. Fora da realidade. Um Grêmio que obviamente, sofre muito mais do que o Inter, porque está há mais tempo sem jogar aqui. O Inter foram 3 jogos, o Grêmio foram 9 jogos. Então, por favor, né? Breno, goleiro, o repórter Gabriel Filippozzi, do Portal do Gremista, trouxe a informação sobre a saída do Breno, que tem contrato até a metade do ano que vem, e ele já pode fazer um pré-contrato. Né? O Grêmio deve facilitar até mesmo a liberação desse jogador. E o Grêmio busca, de alguma maneira, aí, algum tipo de grana, mas eu já nem acredito muito nisso. Né? Ele que foi para a Itália, ia ser comprado, não foi, e quer retomar a sua carreira. Né? Então, o Grêmio vai facilitar a saída deste jogador. Pedro Caixinha, um dos técnicos que de alguma maneira foram citados, ele foi demitido do Bragantino ontem, né? Na verdade, sábado. E ele é um dos treinadores aí que foi citado, né? A gente já viu notícias sobre o Peseiro, o português, sobre o Tite, sobre o Vojvoda, sobre o Arce. Confesso para vocês que tô na linha do Renato, que não tem nada envolvendo esses treinadores, além de especulações. Oferecimento, tá bem, mas cara, aquela história daquele dia de que o Caixinha foi oferecido ao Grêmio antes de sair do Bragantino, pelo amor de Deus, né, gente? O Bragantino nada mais é do que o clube lá da Red Bull. Então, mas enfim, é a notícia, a gente passou aqui o que estava circulando no ambiente. Né? O Grêmio pode ter reforços
para o jogo contra o Fluminense na sexta-noite. O Kahneman, tendência é que esteja liberado para o jogo. Segundo o Renato, ele teve uma virose. Se ele teve uma virose, ele vai estar à disposição. Ele que não joga há um tempo já, né? Praticamente um mês. O Dodi e o Diego Costa, suspensos, né? Que não estavam no grupo, vão estar à disposição. Né? A tendência, inclusive, é o Dodi voltar a campo com o PP saindo, mesmo que o Grêmio tenha vencido aquela partida. Eu tenho dúvida quanto ao esquema, né? Eu não sei se o Renato vai manter Aravena e Soteldo para o jogo, um jogo tão complicado, né? Não sei se ele vai. Um ponto legal aqui, o presidente Romildo Bolzano, um podcast desse que ele tem participado, numa entrevista que ele deu, ele disse que o Maradona estava junto com ele na final do Mundial, em 17, e torceu pelo Grêmio, né? Ele diz que o Maradona, que é um apaixonado por futebol, fez isso em razão do Grêmio ser um clube sul-americano e tal. Ele contou uma história, achei bem bonito aqui, achei legal que o pessoal separou pra gente comentar aqui, né? Achei bem legal essa história e acho que é um ponto... Mas um ponto alto, né? O Maradona foi uma das principais aí, é uma lenda do futebol, né? Uma lenda do futebol. E é legal esse bastidor. E às vezes a gente acaba sabendo as histórias pela metade. Então, esse é o tipo da história legal, né? Maradona, de alguma maneira, participou ali ao lado do presidente Romildo, que estava no camarote do presidente Romildo, na final do Campeonato Mundial. O Grêmio perdeu 1-0 para o Real Madrid. Boulazier, lembram que teriam dito que ele tinha participado de uma lista possível de contratações? Agora já estão dizendo que não existe isso, que o Grêmio não está interessado. A gente falou lá, né? É completamente fora do ambiente, né? Completamente fora do ambiente. Tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu tava falando do Kahneman, né? Lembrando que o Kahneman não se reapresentou hoje, tá? Ele ainda segue com virose, mas eu acredito que ele vai ter a oportunidade de participar, né? Eu acabei não dizendo isso, então ele tem aí ainda 4 dias para participar. O Grêmio não saiu a programação, mas imagino que o Grêmio, seguindo o que tem feito, viaje na quinta-feira. O jogo do Grêmio passou para sexta, né? Então eu espero que ele viaje na quinta e possa treinar bem, e aí a gente vai ter o Walter Kahneman junto com o time. Outro ponto aqui que eu queria, o pedido do Renato para contratar. O Soteldo também reverberou nas redes sociais, né? Segundo ele, é um jogador que é fundamental, que resolve jogos e tal, e ele acha que o Grêmio tem que fazer esforço para contratar, mas ele diz que também tem a questão financeira do clube, que ele respeita isso, mas é um pedido do Renato para que, se puder, se contrate Soteldo, e ele não fala pelo projeto dele, ele fala porque ele acredita, e foi, na verdade, nada mais do que um grande elogio que ele fez a Soteldo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.